Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Benfica quer João Vitor, zagueiro do Corinthians, e pode fazer uma proposta. O clube vai segurar, mas até quando? Você vai saber o que pensa o jogador sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, era meio inevitável, né? O João Vitor se valorizou muito na temporada passada, atuando como um dos principais defensores aqui no futebol brasileiro. Isso não é nenhum exagero a gente falar. No último domingo, inclusive, o troféu Mesa Redonda, promovido pela Gazeta Esportiva, premiou o João Vitor como uma revelação do Campeonato Brasileiro. E não está nada de errado nessa premiação, nada de errado nessa história, porque o João Vitor realmente jogou uma barbaridade em 2021. Se firmou ao lado do Gil, ali na defesa alvinegra, e fez com que o time, ajudou o time a chegar na fase de grupos da Libertadores. Individualmente ele foi muito bem, não só apenas ajudando o coletivo, né? O João Vitor que estava no Atlético Goianiense e foi trazido, resgatado pelo Wagner Mancini na temporada passada, chegou a atuar em algumas vezes na reserva do Fagner como lateral, mas se firmou mesmo como zagueiro e era natural até pela idade, 23 anos, que ele recebesse um assédio europeu, um assédio estrangeiro. O jornal A Bola de Portugal revelou que o Benfica deve ou pode fazer uma proposta ao jogador do Corinthians, pela idade que tem. O Benfica tem jogadores mais veteranos, o Lucas Veríssimo, contratado junto ao Santos, teve uma lesão que o tirou dessa temporada, 21/22, então pode ser que essa proposta ocorra agora em janeiro, na janela de janeiro, ou na metade do ano. O jornal não detalhou de que forma o Benfica iria procurar o Corinthians. Até agora não houve procura. Apenas o que a gente tem é um interesse do Benfica em contar com o João Vitor, relatado, noticiado pelo jornal A Bola de Portugal. E é claro que isso vira manchete, vira especulação, até porque o Corinthians sabe que tem no João Vitor talvez um dos principais fatores de negociação, um dos principais ativos do clube hoje para você vender e fazer caixa. O Corinthians sabe disso, mas vai tentar segurar ao máximo, já que a ideia do clube é não vender ninguém. O Roger Guedes recebeu uma proposta também do Krasnodar da Rússia no fim de semana, a gente já falou sobre isso, uma proposta mais uma, recusada também. O Corinthians não quer abrir mão dos seus talentos, porque sabe que vem aí uma temporada em que o Corinthians vai precisar pelo menos disputar os títulos. Esse ano não disputou. Não disputou nem o brasileiro, porque, vocês sabem, entrou tarde na competição, com os reforços e tudo mais, e tinha que conseguir a vaga na Libertadores como conseguiu. No restante, eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, eliminado pelo Palmeiras prematuramente também no Campeonato Paulista. Então o clube não conseguiu avançar, eliminado na Sul-Americana também. O Corinthians não conseguiu desenvolver e sabe que pelos reforços contratados 2022 é um ano em que o Corinthians precisa estar mais fortalecido. Então não querem vender ninguém, mas aí a gente precisa lidar com os fatos, com a prática. Eu acho muito difícil realmente que mesmo que chegue uma proposta, o Corinthians venda o João Vitor agora em janeiro, a menos que o Benfica venha com um caminhão de dinheiro. O Corinthians sabe que o João Vitor vale pelo menos 10 milhões de euros. Vamos lembrar o seguinte, tá? Defensores, eles normalmente custam menos do que meias ou atacantes, isso é uma questão de mercado. O Corinthians vendeu o Pedrinho por 20 milhões de euros. Não esperem que o João Vitor chegue nesse valor. Se o Corinthians conseguir 12, 15 milhões, eu acho muito difícil, mas na casa entre 10 a 12 milhões de euros, e aí a gente está falando de 65, 70, 75 milhões de reais, é o valor que o Corinthians deve negociar o João Vitor. Se o Benfica chegar com esse valor, mas ainda assim, eu acho que o Corinthians vai fazer um jogo duro para não liberar o jogador agora. Agora, na metade do ano que vem, que é a janela mais forte da Europa, aí pode não ter apenas Benfica na parada, Pode ter outros clubes, inclusive com maior poder aquisitivo, maior poder de fogo para poder levar o jogador. Vai ser muito difícil segurar o João Vitor até a metade do ano que vem. E por que o Corinthians quer segurar e por que o João Vitor também não pretende sair agora? Exatamente pela disputa da Libertadores. O Corinthians entende que ele pode se valorizar ainda mais e pode atrair os olhares europeus com mais dinheiro na próxima janela, que é justamente a janela mais forte do mercado. O problema é que a Libertadores ela se estende o ano todo, Então, se você vender o jogador na metade do ano, que é a janela mais forte da Europa, você corre o risco de desfalcar a tua equipe nas fases mais decisivas da competição. Tem outro detalhe, o João Vitor revelou
que ele gostaria de fazer história no Corinthians antes de ser vendido. Ele quer pelo menos ganhar um título de grande expressão. Não tem nenhum título de grande expressão no primeiro semestre. O Campeonato Paulista não é um título de grande expressão, é importante e tudo mais, mas quando a gente cita títulos relevantes, a gente fala de Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Todos eles decididos no segundo semestre. Isso é uma vontade do jogador, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer. Outra coisa, o João Vitor gostaria de ser convocado pela seleção jogando no Corinthians. É um desejo um pouco, né, interessante, né, curioso que tem o João Vitor. Ele é tão torcedor, identificado com o Corinthians, que ele gostaria de ter a sua primeira convocação jogando no Corinthians. Pode ser que aconteça, eu não acho muito difícil, eu acho até que ele já deveria ter sido chamado, pelo menos para testes e experimentos, né? A gente está em vias de uma Copa do Mundo, pelo técnico Tite. Isso pode acontecer muito tranquilamente, a gente está num ano que vai definir o time, ou pelo menos as alternativas, as opções do Tite para a Copa do Mundo. O time já está classificado, então agora é a chance do Tite fortalecer a sua base, claro, mas também fazer alguns experimentos. E eu acho que é muito natural se o João Vitor for chamado, mas pode ser que não seja. Então, assim, tem muitos detalhes aí nessa dificuldade dos europeus levarem o João Vitor agora, nesse momento, ou até mesmo no meio do ano que vem. A grande questão é grana. O Corinthians investiu muito no seu elenco, jogadores que não têm poder de revenda, a não ser o Roger Guedes, o Juliano, Renato, o William e o próprio Paulinho, jogadores acima dos 30 anos em que o Corinthians sabe que não vai fazer caixa com eles. Pode acontecer do mercado árabe, do leste europeu, da China, enfim, de alguns desses mercados levarem esses jogadores e o Corinthians vá lá e recuperar o seu valor investido, mas não é a tendência. A tendência é que eles fiquem por aqui, recém foram contratados, que desenvolvam as suas atividades por aqui. O Roger Guedes ainda pode ter uma revenda pela idade, ele tem só 25 anos, né? Agora, no caso do João Vitor, o clube sabe que é o principal ativo em termos de venda, para inclusive sanar todos os problemas do clube. Só tem um outro detalhe, o Corinthians tem apenas 55% dos direitos dele. Os outros 45% são do Coimbra, um time de Minas Gerais que é bancado aí pelo BMG, que é o patrocinador do Corinthians. Então, vender o João Vitor por 10 milhões de euros significa que o Corinthians ficaria com 5,5 milhões. Então, isso também faz parte da negociação. Muitas vezes você chegar num valor para que o Corinthians possa dizer ao clube europeu e para os empresários e para o próprio Coimbra, dizendo: eu quero botar no bolso 10 milhões de euros. Os outros 45 você se virem, o restante da fatia você se virem por aí. Mas eu quero esse valor para mim, que é o que o Corinthians entende como o ideal para a venda do jogador. Se for na totalidade, o Corinthians sabe que embolsa menos. Vai ser difícil segurar o João Vitor, viu? Mas extremamente necessário por tudo que ele apresentou nesse ano, pela maturidade dele em campo. É um jogador de muita personalidade, que assumiu a camisa corintiana e não é fácil fazer isso. Enfrentou a torcida também, mas essa parte para o jogador é muito mais legal, né? Se tratando do Corinthians, né? Um estádio cheio, todo mundo apoiando. Muitos jogos foram decididos com o apoio da torcida e o João Vitor tratou isso com muita naturalidade e jogando fino da bola. Então, a temporada 2022 promete também nesse aspecto defensivo. E se perder o João Vitor, né, você perde não só uma qualidade técnica, um jovem de muito potencial, como numericamente um zagueiro, já que o Corinthians não tem. O Corinthians, inclusive, está no mercado buscando um outro zagueiro, porque só tem João Vitor, Gil e Raul Gustavo. O Léo Santos não deve ser aproveitado. Então, seria muito ruim mesmo o Corinthians perder um João Vitor e acho que não vai perder, pelo menos por enquanto. Qualquer novidade eu volto aqui para trazer para vocês, beleza? E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!